Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Bora construir? No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês aí mais um problema de circunferência, que eu tô amando resolver esses problemas. E esse é um problema de uma circunferência que a gente não tem o centro, e o que nós queremos é que você trace um diâmetro. E aí o problema é, né, o diâmetro ele precisa conter o centro. Então, de algum modo aí eu vou encontrar o centro no meio desse percurso. Eu acabei de gravar um vídeo pra vocês, que aí eu vou postar antes desse, inclusive, que foi um vídeo, ó, não vou dar spoiler, vou até tampar aqui, ó, opa! Um vídeo para determinar o centro de uma circunferência. E aí eu fiz isso de dois modos, resolvi aqui de um modo e resolvi aqui atrás de um outro modo, né? E aí, se você já viu esse vídeo aqui, isso daqui fica mais fácil. Então, enfim, vê o que faz sentido, mas eu vou também tentar trazer de um outro modo, porque ali eu já resolvi de dois modos diferentes. Aqui eu vou resolver de um terceiro, porque eu quero também aumentar o seu repertório geométrico, certo? Que você tenha mais ferramentas e que você perceba que é isso, um problema pode ter muitos modos de ser resolvidos, para você não ficar preso aqui a um processo de só repetir o que eu faço, certo? Ou o que o seu professor faz por aí. Vamos lá. Vou fazer aqui um processo de análise, né? Que vocês sabem que eu sou desse tipo, que, como uma boa geômetra, estudante da geometria, na verdade, né? Para ser mais humilde, eu gosto aqui, é sempre importante a gente analisar o problema resolvido. Então, eu vou desenhar aqui na análise uma circunferência. E aí, dessa circunferência, eu vou traçar um diâmetro. Aqui eu vou chamar esse diâmetro de AB. E aqui tem o centro da circunferência, que eu vou marcar e vou chamar de O. Eu vou trazer para vocês uma relação, que aí eu vou utilizar triângulo retângulo, né? Que é o triângulo mais famoso aí da geometria, da matemática. E aí, o que acontece? A gente consegue ter vários triângulos inscritos em uma circunferência, né? Então, eu posso escrever obtusângulo, acutângulo, enfim, qualquer triângulo pode ser inscrito em uma circunferência. Tenta provar essa. Qualquer triângulo pode ser inscrito em uma circunferência. E aí, quando eu tenho, então, um triângulo que vai ser retângulo, ele vai ser um especial. Especial. Por quê? O que vai acontecer quando eu tenho aqui um triângulo retângulo inscrito em uma circunferência? Esse ângulo aqui, vai ser o nosso ângulo reto, vou chamar esse ponto de C. Quando eu tenho um triângulo retângulo inscrito em uma circunferência, necessariamente a hipotenusa desse triângulo vai ser o diâmetro. Não vai conter, vai ser o diâmetro, vai coincidir com o diâmetro. Então, aqui, ó, eu tenho que o triângulo ABC, então, o triângulo retângulo, inscrito em C1. Logo, AB, que eu vou chamar aqui de hipotenusa, então, no caso aqui, a hipotenusa, será um dos diâmetros. Um dos diâmetros de C1. Lembra aí que nós temos infinitos diâmetros, certo? Aqui ele só tá me pedindo um, obviamente, né? Então, aqui, por exemplo, se eu traçar de C até O, que é o centro, todas essas medidas aqui vão coincidir, né? Então, porque todas vão representar raios. Então, isso também é uma propriedade que é interessante aí em alguns outros problemas. Nesse daqui, eu acho que eu não vou utilizar. E aí, você deve estar perguntando, nossa, Karen, mas você fez uma afirmação aqui e nem explicou o porquê, né? Que zona é essa? Não, não fazemos zonas por aqui. Vou te explicar por quê. Esse ângulo, cadê? Pode ser a lapiseira. Esse ângulo aqui, ACB, ele é um ângulo inscrito em C1. Em C1. E esse ângulo aqui, e aí o ângulo ACB, é um ângulo de 90 graus. Então, congruente a 90 graus, né? Então, o que eu tô pensando aqui? Pensa em um triângulo inscrito em C1. Beleza. Um triângulo retângulo. Tem um ângulo de 90 graus. Legal. Então, esse daqui é um ângulo de 90 graus. Tá bom. E aí, o que acontece? Esse é um ângulo inscrito numa circunferência. E aí, quando a gente pensa em ângulos inscritos em uma circunferência, tem uma propriedade que eu não vou me aprofundar aqui, que ele vai enxergar um arco que vai medir o seu dobro. Então, necessariamente, ele enxerga o arco AB e o arco AB, ele vai ser um arco que vai medir 180 graus, que vai medir sempre o dobro.
E aí, ó, quero só lembrar, e talvez eu precise fazer um outro desenho, eu vou fazer aqui atrás. Não quero me aprofundar nesse assunto, porque eu só tô tentando olhar e falar, olha, tem isso daqui, já deve ter visto, isso é interessante, olha pra isso. Mas quero só lembrar aqui vocês, né? Então, aqui, ó, esse daqui, por exemplo, é um ângulo inscrito em uma circunferência. O que significa um ângulo inscrito? Um ângulo, enfim, cujo a origem pertence à circunferência. E aqui, então, esse ângulo é alfa. O arco que ele tá enxergando... Ah, eu queria usar canetinha, mas aí vai ficar marcado. É esse daqui. Isso daqui é um arco, né? Então, de A até B. Então, necessariamente, esse arco vai medir 2 alfa. É isso que acontece, né? Então, é isso que eu tô utilizando aqui. Se aqui, esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus, então, necessariamente, o arco AB precisa medir 180. Isso só vai acontecer se AB for um diâmetro. Então, eu vou puxar aqui, que aí ficou ruim. Logo, AB é diâmetro. Isso que eu fiz aqui não é uma demonstração matemática, tá? Eu tô fazendo de um modo bem mais ou menos. Então, eu só tô falando, olha, vou usar isso para construir essa ferramenta. Então, vamos lá. O que eu preciso fazer aqui, então? Construir um triângulo retângulo, cujo um dos pontos pertence à circunferência. Eu vou marcar esse ponto C, né? Porque é onde eu tenho um ângulo reto. Tenho o ponto C. Eu vou marcar aqui, então, eu posso marcar um dos lados, quaisquer. Então, eu vou marcar aqui, por exemplo, de C até A. E aí, eu preciso que o ângulo que eu vou ter aqui seja um ângulo reto, seja um ângulo de 90 graus, né? Então, olha, tem essa hipotenusa, tem esse cateto, aqui eu preciso ter um ângulo reto. Então, eu vou construir um ângulo de 90 graus. Então, eu vou prolongar aqui e vou construir uma perpendicular. Então, por C, determino 2 pontos. Desses 2 pontos, determino um terceiro. E aí, eu vou ter aí a nossa perpendicular, desculpa. Tenho aqui a nossa perpendicular. E aí, a intersecção dessa perpendicular com a circunferência é o que nós vamos chamar de ponto B. E aí, o nosso diâmetro, então, vai ser aqui. Esse segmento AC. Inclusive, dá pra ver aqui mais ou menos a marquinha que eu tinha feito anteriormente, né? O diâmetro vai ser AB. Então, perceba, a construção é bastante simples, mas é uma construção aí que eu tô usando algumas ferramentas, que é a ferramenta de triângulo retângulo inscrito em uma circunferência. E aí, para justificar isso, eu utilizei aqui a informação do ângulo inscrito. Fiz uma leve retomada com vocês aqui, mas obviamente aí que é importante você olhar para isso com um pouco mais de cuidado. Certo? Curtiram? Como eu disse, não é o único modo de resolver, eu só quis trazer aqui um outro repertório. Mas se você viu o vídeo anterior, onde eu determino o centro de uma circunferência, depois disso é só traçar um diâmetro qualquer, né? Então, lá também te traz outras possibilidades. Aqui eu quis expandir o seu repertório, que é o que eu tento fazer por aqui. Curtiram? Espero que sim. Se inscreva no canal, curta o vídeo para dar aquela moral, comenta, enfim, tudo isso mais você já sabe. E não se esqueça sempre, bora construir?